Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. A safra de pêssego do Rio Grande do Sul deste ano não deve superar a do ano passado, de acordo com a Emater. Havia uma previsão de aumento da produção, mas não deverá se confirmar, pois a safra de 2024 foi impactada pelo excesso de chuvas, período insuficiente de baixas temperaturas e por intervalos de calor extremo no inverno. Em 2023, foram colhidas mais de 130 mil toneladas da fruta, entre as variedades para o consumo in natura e aquelas com a finalidade industrial. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde 2020, o Rio Grande do Sul é responsável, em média, por 65% da produção nacional de pêssegos. Enquanto as regiões Centro-Oeste, Sudeste e o Mato Piba precisam enfrentar os efeitos das queimadas, no Rio Grande do Sul as enxurradas deixaram o solo mais ácido e sem nutrientes. Para reduzir os danos, o manejo correto do solo e a escolha dos fertilizantes ajudam em uma recuperação mais rápida. Os fertilizantes organominerais podem ser uma alternativa interessante para o produtor. Quem nos explica melhor o seu uso é o Alex Becker, doutor em solos da Terra Plant. Tudo bem, Alex? Oi, tudo bem, Thaís? Muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação conversar com você e com os seus ouvintes. Obrigada pela presença. Bom, vamos explicar um pouquinho qual é a diferença dos fertilizantes organominerais e por que eles são tão importantes para auxiliar aí nessa recuperação dos solos. Perfeito. Os fertilizantes organominerais, Thaís, eles são uma junção de dois fertilizantes, né? Nós juntamos fertilizantes orgânicos com os fertilizantes minerais. Isso a gente vem para trazer uma melhor eficiência desses fertilizantes para as plantas. Então, a gente vem conseguindo melhorar produtividade, qualidade e fertilidade dos solos de todos os nossos produtores que vêm fazendo uso dessa tecnologia, né? Então, a gente vem conseguindo agregar tanto em produtividade quanto em qualidade de produto final. E como é que funciona o organomineral em relação à disponibilização de nutrientes, né? Ele tem um papel importante aí na fixação do nitrogênio no solo, que é algo que o produtor brasileiro já está acostumado, especialmente aí na soja, né? Excelente pergunta, Thaís. É isso mesmo. Os fertilizantes organominerais, ele aumentam a eficiência do uso desses nutrientes. Nós aumentamos essa disponibilidade desses nutrientes. O nitrogênio, por exemplo, nós minimizamos as perdas desse nutriente por volatilização, por exemplo, e o outro nutriente que a gente disponibiliza também em maior quantidade é o fósforo. Nós aumentamos essa disponibilidade do fósforo no solo, então a gente disponibiliza mais fósforo para as plantas, está mais disponível para ela buscar e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. Então, a gente torna esse uso desses nutrientes mais eficiente, ou seja, mais rentável para o produtor. Ele coloca no solo, a planta retira e gera produtividade, gerando mais renda no final da safra para o produtor. E essa questão do fósforo é bem importante, né? Eu vi outro dia uma pesquisa que diz que o solo, em muitos casos, já tem fósforo suficiente. Se fizer uma análise, ele está lá, só não está disponível para a planta, né? Como é que funciona o fertilizante organomineral nesse processo? É isso mesmo, Thaís. A gente, até nas nossas pesquisas, a gente viu isso, que é muito comum áreas com alto teor de argila ter bastante fósforo na análise de solo, só que ele está retido nos colóides do solo e a planta não consegue acessar, está indisponível para a planta. Então, a gente tem que fazer uma adubação pensando nisso. Por isso que é muito importante quando o produtor rural vai fazer uma análise de solo, fazer uma análise de solo para ver o que tem de nutriente, mas também ver do ponto de vista físico. O que seria isso, Thaís? Ver quanto tem de argila e de areia, porque e silt, por isso que a gente consegue fazer uma adubação assertiva, fazendo uma adubação já pensando em alimentar o solo, entre aspas, né, para conseguir disponibilizar esse nutriente para as plantas. E os fertilizantes organominerais, por terem matéria orgânica na sua matriz, a matéria orgânica potencializa essa liberação, então a gente aumenta essa disponibilidade desse nutriente para as plantas. Então a gente torna esse nutriente mais eficiente, sendo que hoje o fósforo é o nutriente mais caro que o produtor rural tem para adquirido. E eu achei interessante esse trabalho que vocês desenvolvem aí com os organominerais, porque ele funciona tanto para um solo lá do centro do país, como a gente falou aí no começo, atingido por queimadas, por estiagem, quanto para um solo lavado, como foi o caso aqui do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, eles funcionam, Thaís, de forma
eficiente nessas duas regiões, nesses dois casos específicos, né? Mas por que eles funcionam? Porque hoje a terra plante fertilizantes, hoje nós temos 30 formulações para diferentes tipos de culturas, por isso que nós atendemos desde o Rio Grande do Sul até o Mato Piba, por exemplo, posicionando a melhor formulação para cada cultura no momento específico. Por isso que a gente consegue melhorar, do ponto de vista nas queimadas lá, melhorar a questão de carbono orgânico, de material orgânico, de estimular a retomada da vida no solo, dos micro-organismos do solo, porque eles precisam de alimento, mas também como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as fortes chuvas lavaram diversos tipos de regiões, principalmente em regiões próximas a rios, regiões com arroz irrigado, mas também na Serra Gaúcha, culturas como o pêssego, que era o que você comentava anteriormente. E nós conseguimos, através de análise de solo, através de uma recomendação assertiva, já melhorar esse solo nesse ambiente onde foi lavado. Então, a gente já teve resultados muito expressivos, inclusive na cultura do pêssego, onde já conseguimos incrementar, retomar a vida no solo e a fertilidade desse solo. Mas, é claro, isso a gente vai conseguir melhorar dependendo dessas áreas a 3, 4 cultivos, né, para que a gente consiga retomar uma boa fertilidade. Mas para nós fazermos isso passa primeiro para nós entendermos, né, como que ficou essas áreas. Então passa por uma análise de solo novamente para a gente entender qual tipo de solo temos ali e qual o melhor fertilizante colocar e também o momento de se colocar, né? Bom, o produtor gaúcho ficou muito assustado, obviamente, e teve muitas perdas em relação aí às enchentes registradas há 6 meses aqui no estado. Mas, inicialmente, lá um estudo da URGS levantou algumas informações que levaria 8.000 anos ou 800 anos, não lembro o número exato agora, mas era um período muitíssimo longo, tipo, não possível da gente entender como seria essa recuperação. De que forma a tecnologia e esse tipo de produto consegue adiantar esse trabalho? Qual o investimento é necessário por parte do produtor para ele conseguir recuperar minimamente o solo e conseguir manter a sua atividade? Esse investimento, de primeiro momento, é entender que tipo de solo tem ali, porque esse solo, em muitas áreas, ele foi lavado e em outras áreas foi depositado grandes camadas de areia, por exemplo. Então, Sim. ficou um solo diferente do que ele tinha. Então, ele tem que entender esse tipo de solo, entender o ponto de vista físico, químico, e também entender algumas áreas que foram lavadas, se ele vai ter que fazer alguma operação. A operação que eu digo assim, porque muitas áreas ficou na pedra ou numa argila muito dura. Então, ele vai ter que fazer um trabalho físico, de reconstrução física, para depois reconstruir o ponto de vista químico e depois biológico. Por isso que esse trabalho da URGS fala nesse período longo. O que a gente tem visto? Que os fertilizantes organominerais conseguem aumentar essa eficiência do uso dos nutrientes de forma mais rápida. Então, a gente vai melhorar essa disponibilidade desses nutrientes colocando matéria orgânica no sistema. Por quê? Matéria orgânica é o cimento do solo. Ela vai ajudar a estruturar esse solo, vai ajudar a agregar esse solo e, consequentemente, disponibilizar mais nutrientes e ser fonte de alimento para micro-organismos, que essa retomada desse solo, desse novo ambiente, passa por nós termos vida nesse solo novamente. Isso é bem importante, esse tripé, né, da condição física, química e biológica do solo. A participação dessa vida que tem ali no solo é fundamental até para a mobilização desses nutrientes ali, né, Alex? É fundamental e os biológicos vieram para ficar, né, Thaís? E eles são a grande revolução da agricultura. Nós temos que aumentar a produtividade na mesma área que a gente tem, reduzindo o custo. E vai passar muito por tecnologia e os biológicos são essa tecnologia. Só que nós temos que utilizar essas tecnologias de forma eficiente. Ou seja, nesses solos não adianta nós começar pelos biológicos se nós não tivermos um ponto de vista físico bem estruturado, porque eles precisam de ar, por exemplo, para respirar e se desenvolver. Então, nós temos que estruturar esse tripé, físico, químico e biológico. E como que a gente tem feito isso, Thaís? Os organominerais conseguem fazer isso por causa da matéria orgânica. A matéria orgânica consegue melhorar do ponto de vista físico, estruturando mais esse solo, deixando esse solo menos denso, ou seja, mais poroso, onde pode infiltrar mais água, melhorando o solo do ponto de vista químico, retendo mais nutrientes, disponibilizando macro e micronutrientes, melhorando a retenção desses nutrientes nesse solo e disponibilidade. E do ponto de vista biológico, a gente melhora porque nós estamos colocando alimento. Micro-organismos precisam de alimento e eles comem alimentos oriundos de materiais orgânicos, de matéria orgânica, que é o que a gente entrega nesse solo. Com um único produto, a gente consegue melhorar essas 3 propriedades do solo.
Agora, se a gente fizer uma comparação entre um fertilizante convencional, né, e esse organo mineral, em termos de quantidade ou investimento por parte do produtor, como é que ele consegue fazer essa conta na hora de optar, né, por um organo mineral em vez de um fertilizante comum, convencional? O primeiro passo, porque eu sempre, quando eu converso com os nossos clientes, com um produtor, é ele ter uma análise de solo e a gente vai entender o que ele tem nesse solo, qual a capacidade produtiva desse solo. Depois disso, eu alinho com ele, ou a gente alinha com ele, qual que é a expectativa produtiva para esse solo. Então, tendo alinhado o que ele tem, o que ele espera para colher, a gente vai fazer uma recomendação para ele obter essa produtividade. Qual que é a diferença do organo mineral comparado com o fertilizante químico convencional? No organo mineral, hoje, nós entregamos 13 nutrientes para as plantas, né, Thaís? Onde o fertilizante químico convencional, na grande maioria, entrega, em média, 3 nutrientes, apenas nitrogênio, fósforo e potássio. Nós entregamos 13 e a planta precisa de 16 nutrientes. Sendo que desses 16 nutrientes, Thaís, carbono, hidrogênio, oxigênio, a gente não precisa colocar. A planta absorve do ar, da água, os outros nutrientes nós temos que colocar, senão esses nutrientes vão limitar. Então, nós entregamos uma nutrição completa. Além disso, nós entregamos uma nutrição gradual para essas plantas. A planta precisa se alimentar, buscar nutrientes durante todo o seu ciclo, desde quando ela emerge até o final da colheita. Então, a gente tem que ir colocando esses nutrientes de forma gradual. Para quê? Para minimizarmos as perdas e minimizarmos o custo do produtor. Hoje, a gente quer vender um fertilizante para o produtor que ele obtenha a maior rentabilidade possível dentro da sua área, sendo mais eficiente. Isso a gente tem feito ao longo dos anos que a gente tem trabalhado e, além disso, Thaís, os fertilizantes organominerais, eles deixam um residual para o próximo cultivo, em média de 10% a 15%, varia de acordo com a formulação, mas eles deixam um residual para o próximo cultivo, ou seja, nós melhoramos a fertilidade do solo e ao longo do tempo os produtores vão melhorar esse solo, esse ambiente dele, e vão aumentar a sua produtividade e até mesmo possivelmente reduzindo talvez algum nutriente que ele esteja colocando que já não precise mais, apenas mantendo esse nutriente no solo. Pois é, essa é a importância da análise de solo ser realizada com frequência, né, Alex? Porque cada ano ele vai ter um cenário diferente. Se tem um residual que ficou da safra anterior, ele possivelmente vai poder fazer uma mobilização ali nos seus recursos, não precisar colocar a mesma coisa que ele colocou no ano passado. Exatamente, Thaís. Ele vai estar investindo no que ele precisa. Não vai. Isso é o que ele vai estar sendo mais eficiente na sua lavoura. Por exemplo, uma análise de solo, em média, custa hoje de 50 a 80 reais. Depende a região, depende do laboratório. Veja o quão barato é isso, e sendo que uma tonelada de fertilizante, por exemplo, em média, vai custar de 2 a 3 mil reais, dependendo do fertilizante. Olha o quanto que ele pode estar economizando fazendo uma análise de solo, onde ele vai estar sendo assertivo na dose e no fertilizante que ele vai estar colocando, de acordo com a cultura, de acordo com a capacidade que o solo ele tem em reter esses nutrientes e de acordo com a expectativa que ele tem em produzir. Isso sim, nós vamos estar produzindo mais, gastando menos, nós vamos estar sendo mais eficientes. E entramos muito na agricultura sustentável, né, Thaís? Onde nós vamos estar sendo mais sustentáveis, utilizando os recursos disponíveis de forma eficiente. É o que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Porque a gente pega um produto que é oriundo de cama de aves, né, o nosso organo mineral, que é um resíduo, porque a gente está aqui em Chapecó, então a gente transforma em um produto que vai produzir milho, por exemplo, e volta para produzir essas aves. Então, nós estamos dentro de uma agricultura circular, uma agricultura mais eficiente, uma agricultura de baixo carbono, né? Que eu gosto de chamar também uma agricultura regenerativa. Nós vamos melhorar esse solo para produzir mais de forma mais eficiente. Tá certo. Então, Alex, muito obrigada pela participação, especialista, doutor em solos da Terra Plant. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Thaís. Espero voltar outras vezes. Bom trabalho. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguida, temos Mundo Agro. Até já. A Granja na TV está de volta. A escolha da sua graduação é muito importante e a Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade.
E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. Agora vamos falar sobre sustentabilidade, tema que sempre conversamos com o nosso parceiro, o diretor vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes. Tudo bem, Domingos? Tudo bem, Thaís? Sempre uma satisfação poder estar no nosso comentário semanal sobre sustentabilidade. Essa semana tivemos a realização do Universo Pecuária na cidade de Lavras, um grande evento, né, muito organizado, disciplinado, com mais de 15 mil visitas, mostrando a pujança da pecuária gaúcha e brasileira. Mas o que mais me chamou a atenção foi que a pauta da sustentabilidade do carbono esteve realmente em todas as falas e principalmente nas palestras técnicas. E vejo com muita satisfação, Thaís, que nós temos um grande crescimento da área técnica e principalmente dos trabalhos científicos sendo realizados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, demonstrando aquilo que nós temos falado diretamente para toda a sociedade gaúcha e brasileira, que as atividades produtivas do hemisfério sul, elas têm umas emissões de carbono, ou seja, de gases de efeito estufa, realmente inferiores aos índices que nós temos consolidados no IPCC. E não é culpa do IPCC, porque o IPCC utiliza os dados do hemisfério norte, clima temperado, com neve, e nós aqui vivemos num clima subtropical ou temperado, onde o pastejo, a questão da criação pecuária, ela acontece no decorrer de todo o ano. E mais do que isso, vemos seleções genéticas apontando trabalhos no foco da redução da fermentação entérica, a questão de adição de animais, de alimentos que possam ser consolidados, trazendo dados de fermentação diminuída e, consequentemente, uma diminuição na emissão de metano. Então, isso me deixou muito feliz, Thaís, e principalmente começa a consolidar informações científicas que vão poder se tornar informações oficiais, uma vez que são realizadas pela Embrapa, pela academia, tanto pública quanto privada, e pelas secretarias de Estado, consolidando essas informações. Realmente um grande evento, consolidando aquilo que nós já sabemos, que a nossa pecuária realizada no Rio Grande do Sul, ela é extremamente sustentável e, principalmente, ela está dentro do projeto da agricultura de baixo carbono, que é o grande mote e, principalmente, um ativo indispensável que deve ser utilizado em todas as pautas pelo setor produtivo gaúcho e brasileiro. Importante é a presença do produtor nesses eventos do pecuarista, né? As palestras demonstrou interesse, porque o produtor sempre foi muito eficiente dentro das suas porteiras, mas para as lidas técnicas tradicionais. E agora esta pauta ambiental, que também é científica e preponderantemente científica e tecnológica, está entrando no dia a dia do produtor rural. E aquilo que falamos sempre, Thaís, a pauta carbono para o setor agrícola, pecuário e silvícola, ela é uma grande oportunidade e de longe não é um problema, porque, como dissemos, e os nossos ouvintes já têm essa ciência, a atividade agro-silvio-pastoril é quem pode mitigar, quem pode sequestrar, quem pode armazenar carbono. As demais atividades econômicas, em geral, podem fazer uma migração da sua matriz energética ou da sua matriz de utilização
de fonte de energia, enquanto que nós, através das atividades fotossintéticas, através da interação lavoura, pecuária e floresta e fruticultura, o segundo F, nós temos essa grande possibilidade de realizar a nosso compromisso como país de diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Estamos no caminho certo e principalmente na comunicação assertiva, demonstrando aquilo que o produtor gaúcho e brasileiro realiza todos os dias em suas propriedades. Obrigada, Domingos. Até a semana que vem. Um forte abraço aos nossos ouvintes e semana que vem estaremos a caminho do Azerbaijão, da COP lá de Baku. Estaremos lá representando o nosso estado e o nosso país, mas trazendo maiores informações a todos os nossos ouvintes. E vamos direto para a nossa conexão com a Europa, com o nosso correspondente da Alemanha, Leandro Mariani Mittmann. Tudo bem, Leandro? Tudo bem. Leandro já botou um casaquinho, tá chegando o frio por aí? Sim, exatamente. O frio está chegando. Hoje eram 4 graus de manhã, agora está 7. É um frio, mas como é um frio permanente, assim, parece que a temperatura está mais baixa. Mas a gente está um pouco acostumado aí no Rio Grande do Sul e aqui vai baixar mais ainda, né? Com Estamos certeza. aguardando aí para dezembro. E a queda da temperatura no inverno, que deve chegar daqui a pouco, é o esperado aí para o hemisfério norte nesse período, né, Leandro? Mas a Espanha, por exemplo, vem sofrendo problemas sérios aí, possivelmente relacionados às mudanças climáticas, com seca e com essa enxurrada que aconteceu aí nos últimos dias. Como é que está a situação do país? Exatamente. Lá a situação ela é bem complicada, porque na semana passada aconteceu aquela tragédia lá em Valência, lá com mais de 200 mortos, e ainda estão contando, uma destruição generalizada na cidade de Valência, mas em toda aquela região lá que fica bem ao leste da Espanha. E ao momento que eu me informei sobre a situação, eu lembrei que umas 2 semanas atrás eu li uma reportagem no jornal O País, da Espanha, fazendo uma relação dos problemas da agricultura espanhola em relação ao clima. Não só ao clima, algumas outras situações econômicas da agricultura espanhola. Bom, para ter uma ideia, o título da reportagem lá do O País era: a agricultura espanhola atinge o fundo do poço, quase 3 anos de declínios ininterruptos e empregos em risco. A reportagem aborda, assim, lembra que são 9 trimestres consecutivos de quedas de emprego e 10 trimestres com queda no faturamento da agricultura espanhola. Isso tem relação direta com problemas econômicos envolvendo custos de produção que aumentaram, envolvendo esses custos têm a ver com aumento de insumos, sobretudo por causa da guerra da Ucrânia ali, que é uma fornecedora, assim como a Rússia, fornecedora de adubos. É uma situação bastante dramática para eles, mas hoje eu vou me deter nessa questão climática. Eles estão enfrentando algumas secas lá, umas estiagens prolongadas já de 2022 para cá. 22 foi pior, chegou a ter a seca chegou a atingir 45% da agricultura espanhola, das lavouras espanholas. No ano passado já foi um pouco menos, e esse ano, no primeiro trimestre, chegou a 15%. Mas eles estão tendo uns problemas muito graves na produção de azeite de oliva. Só para ter uma ideia, a Espanha produz algo como 70% do azeite de oliva que atende a União Europeia, e como 45% do mundo. Eles exportam 65% do azeite de oliva que produzem. Para o brasileiro fica fácil entender a dimensão disso, porque é como fazer um paralelo com a nossa soja brasileira aí, que é, digamos assim, é o que dá sustentação não só para o agronegócio brasileiro, como até para toda a economia. E eles estão tendo esse problema bem dramático lá de estiagem, que vem atingindo eles como disse, desde 2022. E a reportagem ela chega a entrevistar produtores lá que perderam, assim, eu me lembro de um que disse aqui que ele perdeu, como ele vem tendo uma redução de 1/3 de cada ano de tudo que ele produz. Então, tem agricultores vendendo propriedade, tem outros que estão usando as poupanças para pagar financiamento bancário, para pagar crédito, e é uma situação bastante complicada, assim.
Isso tem a ver com algo que a gente já trouxe aqui, que deverei trazer aqui outras vezes, que é a questão do aquecimento global, dessas mudanças climáticas que estão atingindo a agricultura. Então, Agora, Leandro, a gente sempre ouve falar que a agricultura europeia é bastante subsidiada, né? Como é que acontece nesses períodos aí que você está relatando, especialmente aí na Espanha, a ajuda do governo aos produtores? Sim, é muito comum haver, digamos assim, uma facilitação da União Europeia, assim, com milhões de euros, assim, para financiar, para salvar, para dar um suporte para os produtores. E só que isso a gente sabe que é algo que salva em algum momento, assim. A própria Espanha, ela irriga 65% das lavouras, assim, de vegetais. Mas isso, claro, isso implica num custo extra, né? A partir do momento que há uma estiagem, né? A gente sabe, quem irriga sabe que tem todo aquele sistema de irrigação pronto para melhorar a produtividade ou para salvar numa época de estiagem. Mas isso impõe um custo extra, até porque aqui na Europa aumentou muito os custos, o custo da energia elétrica por causa dessa importação de gás ali da Ucrânia e tal. E digamos assim, esse apoio dos governos ajuda digamos assim, a minimizar a situação. Mas isso é uma situação que ela vem de muitos anos, né? Vem de 2022, 2023 e agora em 2024. Certamente, digamos assim, ameniza, mas não vai salvar, não vai, digamos, de uma maneira equilibrar as finanças desses produtores, sejam da Espanha e outros países. O que a gente já trouxe aqui, hoje eu estou trazendo especificamente a Espanha, porque semana passada aconteceu aquela tragédia lá, uma tragédia que continua até hoje, né? Eles estão tentando resolver a situação lá. Mas tem acontecido em outros países isso, e chama muita atenção, porque a Espanha é uma grande exportadora de azeite de oliva, que inclusive vai aí para o Brasil, e eu vi um número assim que o azeite de oliva no supermercado aumentou 272% desde 2020, porque tem essa questão da guerra da Ucrânia, mas tem a questão anterior da pandemia, que deu uma esfriada na economia mundial. Bom, esse é um assunto que eu devo trazer aqui outras vezes para abordar essa questão dos eventos climáticos aí causando danos muito importantes para a agricultura, Thaís. Esse é um tema importante de acompanhar, porque todo evento ele traz reflexo para o produtor brasileiro, seja numa questão de mercado, seja numa própria questão climática que está acontecendo por aqui. É um tema que a gente vai acompanhar, acompanhamos já sempre, vamos continuar acompanhando aqui no programa. Obrigada, Leandro, por hoje. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.